Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Relacionamentos saudáveis na igreja. Hoje vamos falar desse assunto tão importante, preciosidade. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 30. Eu peço que os amados possam ler esse capítulo, para não ficar o áudio muito longo, amém? Embora que esse áudio de hoje vai ficar até 7 minutos, mas eu peço perdão desde já. Sabe, Paulo, ele fala aos filipenses e exorta os filipenses e dá os exemplos lá em Filipenses, na carta aos filipenses, sabe? A igreja de Filipos, inclusive, ela foi a maior parceira de Paulo no que diz respeito a dar e receber. Ela foi quem assistiu Paulo mais em várias circunstâncias da sua vida. Era uma igreja forte no que diz respeito ao pendor missionário. Do lado de fora das portas era uma igreja que dava um exemplo e internamente, porém, enfrentava alguns problemas, é claro. Como todas as igrejas têm problemas. A área vulnerável da igreja eram os relacionamentos. Sempre foi assim, né? Havia discordância entre duas mulheres proeminentes da igreja. O nome delas era Evódia e Sintique. Está lá em Filipenses 4:2, leia sobre a história delas. E Paulo, inclusive, manda falar para elas. Em Filipenses 2, do 1 ao 30, Paulo ele enumera 7 princípios para a restauração dos relacionamentos na igreja. E depois dá 4 exemplos nessa carta. Em primeiro lugar, ele fala dos princípios para mantermos relacionamentos saudáveis na igreja. Filipenses 2, do 1 ao 4, leia. O primeiro princípio é pensar a mesma coisa, sabe? Podemos até ter divergências uns com os outros, mas devemos focar a nossa atenção naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Se nós estamos em Cristo, somos irmãos, membros do mesmo corpo, participantes da mesma família. E o nosso papel não é lutar uns com os outros, mas manter a unidade de pensamento como igreja de Cristo. O segundo princípio é ter o mesmo amor. O amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra. O amor é a primeira marca da maturidade cristã. O amor é o nosso distintivo, sabe? É por meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Precisamos amar o irmão em vez de concorrer com ele ou lutar contra ele. E o terceiro princípio é ser unido de alma. Não basta amar os irmãos de forma genérica, é preciso que esse amor seja pessoal, profundo, como se fôssemos almas gêmeas. Quarto princípio é ter o mesmo sentimento. Não raro brotam divergências, é claro, até mesmo contenda entre os irmãos. Se não vigiarmos, vai ser instalada em nossos corações amargura, rancor e indiferença. Por isso nós temos que vigiar. Nosso papel como membros da família de Deus é nutrirmos o mesmo sentimento uns para com os outros. E o quinto princípio é não dar guarida à exaltação do eu, sabe? O egocentrismo. Não devemos alimentar partidarismo dentro da igreja. Paulo, ele explica isso. Ele diz que não devemos fazer nada por partidarismo ou por vanglória. A humildade deve reger os nossos relacionamentos, não a altivez, sabe? O sexto princípio é considerar o irmão superior a si mesmo. Sempre que deixamos o eu na frente do outro, levantamos muralhas nos relacionamentos. Sempre que nós enaltecemos a nós mesmos para diminuir o outro, nós cavamos abismos em vez de construir pontes nos nossos relacionamentos. O sétimo princípio é pensar nos interesses dos outros antes de laborarmos em causa própria. Se observarmos esses 7 princípios, curaremos feridas, restauraremos relacionamentos, a igreja será edificada, Deus será glorificado em nós. Aleluia. Em segundo lugar, os exemplos que devemos mirar, se quisermos manter relacionamentos saudáveis na igreja, está lá em Filipenses 2, do 5 ao 30. Continue lendo. Paulo elenca 4 exemplos de pessoas que puseram o outro na frente do eu. Olha que maravilha. O primeiro
Primeiro exemplo é o de Cristo Jesus, ele fala lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e desceu às mais baixas profundezas, a ponto de morrer por nós, morte de cruz. Deus, porém, o exaltou e lhe deu o nome que está acima, o mais exaltado, acima de todo nome. O segundo exemplo é do próprio apóstolo Paulo. Veja lá em Filipenses 2, do 12 ao 18. Pensando mais nos outros do que em si mesmo. Paulo ofereceu a si mesmo como libação sobre o sacrifício e o serviço dos irmãos. Ele não buscou glória para si, mas doou-se pelos irmãos. E o terceiro princípio é o de Timóteo. Está lá em Filipenses 2, 19 a 24. Continue lendo. Timóteo era um homem singular, que não cuidava de seus próprios interesses, mas dos interesses de Cristo e dos irmãos. Ele foi um servo que serviu ao Evangelho juntamente com Paulo, sabe? O quarto exemplo é o de Epafrodito, Filipenses 3, do 25 ao 30. Leia também esse capítulo. Esse valoroso irmão, cooperador de Paulo e companheiro das lutas, por causa da obra de Cristo, ele chegou até as portas da morte. Ele teve muito doente, disposto a dar a própria vida para levar uma ajuda à igreja de Filipos, ao apóstolo Paulo, que estava preso lá em Roma. Que esses princípios sejam exemplos para que nós possamos caminhar rumo à comunhão fraternal. Que seja assim na nossa vida. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória. Amém?